paz do Senhor Jesus a todos. O assunto que nós vamos trazer hoje é um assunto muito especial sobre o que é uma vida edificada na pessoa do Senhor Jesus. E nós vamos entrar aqui em assuntos que eu sei que muitos não gostam, principalmente aqueles que estão com a vida edificada nos rituais, nos dogmas, em doutrinas, em tudo aquilo que é no pacote que o sistema religioso oferece como vida espiritual. Uma vez praticando, ali você vai ter vida espiritual para aquele grupo, para aquele povo, porque você é praticante de todos os ritos que são determinados em nome de Deus, é claro, porque se não disser que é em nome de Deus, as pessoas não são obrigadas a praticarem e elas vão ter a liberdade. Mas tem que dizer que é em nome de Deus, que é para as pessoas se prenderem a isso. Mas nunca vão ter vida em si mesmo, nunca vão ter vida em Cristo, nunca vão ter uma vida espiritual em Jesus, porque a vida espiritual da instituição religiosa o sufoca, sucumbe o que deveria ser a única vida que o homem deveria ter para ter comunhão com Deus, uma vida em Cristo, ok? Então o assunto vai ser em Mateus capítulo 7, verso 24. Você vai prestar bem atenção, nós vamos estar lendo. E na leitura você vai compreender quais são os caminhos que são tomados ao você pegar as escrituras e ler. Para uns, o caminho são os princípios de Jesus. Para outros, o caminho vai ser as mensagens desenvolvidas de forma conjecturadas e dedutivas, ok? Preste atenção. Mateus capítulo 7, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Preste atenção. Eu vou ler de novo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ok? É como um homem prudente. Ok? Para você compreender esse texto que Jesus disse, você pode pegar dois caminhos. O caminho do contexto, que é o que nós vamos prestar atenção de agora para frente. Ok? Quais são os dois caminhos? O primeiro caminho é o caminho do contexto. Mostra a intenção do autor dessas palavras. As palavras não são minhas, são palavras de Jesus, ok? Então, quando você lê esse texto na Bíblia, ou alguém lê esse texto para você, são dois caminhos que serão tomados. Um, buscar o contexto em que Jesus, quando disse isso, e dentro desse contexto você irá compreender qual é a intenção do autor em dizer isso. Mas também você pode pegar um outro caminho, que são os caminhos das mensagens desenvolvidas com a intenção de fazer o proselitismo para si próprio, que quer dizer, através de mensagens. Eu vou pegar esse texto de Mateus 24, que é capítulo 7, verso 24. Vou pegar esse texto e vou começar agora a conjecturar e deduzir aos meus ouvintes, para que ele pense que isso é palavra de Deus, e no estado emocional que o ambiente proporciona, ele vai achar realmente que é palavra de Deus. Então, são dois caminhos. O caminho do contexto das Escrituras, que mostra a intenção do autor, que é o Senhor Jesus, que mostra o que realmente ele queria dizer, ou você pode escolher o caminho das mensagens desenvolvidas nos púlpitos,
que ali eles não vão contextualizar. A maioria vão conjecturar e deduzir sobre quem está ali presente naquele ambiente, e dali para frente você passa a se tornar uma vítima do proselitismo religioso, porque ali ele vai desenvolver uma mensagem em cima do texto fora do contexto, para dar base aos seus ritos, suas doutrinas, fazer de você um seguidor daqueles ritos e doutrinas, melhor dizer, tornar você um prisioneiro, uma prisioneira daquilo que ele vai desenvolver como verdade, mas não é verdade. Como palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus. É o verbo vivo que fez carne e habitou entre nós, como diz o apóstolo, não é isso? Antigamente Deus falava através dos homens, dos profetas, mas agora Deus tem nos falado através do seu Filho Jesus. Só católicos, evangélicos e espíritas e umbandistas e anglicanos, só esse falso cristianismo aí, que não consegue entender e ouvir a voz de Jesus no seu coração. Só ouve mensagens como se fosse Jesus, no lugar de Jesus. Deu para entender? Eles não entendem aquilo que está escrito lá nas profecias, como os apóstolos usavam, fazia citação das escrituras, para mostrar que Jesus era a promessa de Deus aos apóstolos, ou aos profetas, aos homens verdadeiros do passado. É o guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei Jesus no meu coração para não pecar contra ti. É quando os apóstolos, não é isso? Eles andavam e não tinham Bíblia na época, porque a Bíblia foi escrita pelos católicos, não é isso? Pela igreja, a Bíblia foi confeccionada pela igreja, pelos bispos da igreja católica, na verdade. E para os católicos dizem, alguns padres, né, que a Bíblia foi feita para católico e não para evangélico. Já os evangélicos pensam que a Bíblia caiu do céu, com zíper e tudo caiu nas mãos deles, porque não aceitam de jeito nenhum que quem confeccionou a Bíblia foi os bispos da igreja católica, ok? Por isso é que Jesus é independentemente da Bíblia. É a Bíblia que dá testemunho de Jesus, não Jesus que dá testemunho da Bíblia. Por isso que Jesus deu aquela bronca lá aos judeus naquela época, que de tanto ele fazer citações e desenvolverem mensagens em cima da antiga aliança, em textos da antiga aliança, eles faziam tanto isso e faziam proselitismo disso, fazendo seguidores e facções às suas crenças, que não queriam serem salvos pela palavra de Deus, que era Jesus, o verbo vivo que se fez em carne. Ali em João, capítulo 5:39. Lê o contexto desse texto e você irá compreender o que eu estou dizendo, ok? Muito bem, vamos dar seguimento. Você, quando leem esse texto para você, geralmente pega o caminho 2, que é desenvolver mensagem conjecturando e deduzindo que é a sua vida e com quem Deus está falando, e dali sim fazer uma aplicação e prender você aos seus ritos e dogmas, que é uma condenação de Jesus em Mateus 23:15, que fala sobre o proselitismo, fazer seguidores após sua religião, suas doutrinas e seus dogmas. E isso Jesus proibiu, e Jesus isso tem como maldição, coisa errada, coisa ruim, ok? Tanto é que Jesus disse: não sabeis vós que percorreis a terra e o mar tentando converter alguém à vossa religião, depois que os tendes convertido, não sabeis vós que tornei estes 2 vezes mais filho do inferno do que vós? Então, para você desavisado, atente para as palavras de Jesus, não em mensagem de homens, de ninguém, muito menos a minha, ok? Vamos lá, vamos compreender um pouco mais aqui. Muito bem. Para você compreender o texto de Mateus 7:24, você precisa voltar um pouquinho para você contextualizar o porquê que Jesus diz isso. Aonde está a mensagem de Jesus? Presta atenção. A mensagem de Jesus, não de homem nenhum, dele. Vamos ver qual o interesse de Jesus e por que Jesus fez aquela citação, a diferença da mensagem desenvolvida de propósito para fazer seguidores após si. Foi como a Igreja Católica fez. Montou a Bíblia na intenção de usar a Bíblia como palavra de Deus e aí manipular pessoas.
Só que as filhas também copiaram, aprenderam e fazem isso a mesma coisa. Porque não querem deixar Deus ser Deus, não querem deixar ser Jesus, a palavra de Deus, que fala o coração do homem. Como ali nos dias dos apóstolos de Jesus, eles não tinham escrito ainda nada sobre a nova aliança, ele não tinha escrita nenhuma, e eles simplesmente levam Jesus como a palavra de Deus da vida deles e também no coração daqueles que crescem em Jesus. Isso levou 325 anos. Aquelas pessoas ouviam a voz de Jesus como o pastor que fala às suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem. Mas infelizmente, depois de 325 anos, pela manipulação das escrituras, fizeram isso, tanto manipularam as escrituras, como manipularam mensagens em cima das escrituras. Então, para você contextualizar aquela mensagem de Mateus, aquela palavra de Jesus, vamos voltar ao verso 20. Aí você vai compreender melhor. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Você poderia imaginar que os pregadores, líderes religiosos de hoje, iriam beneficiar suas igrejas, suas empresas, suas igrejas mesmo, não vamos ofender não, as suas igrejas iriam ser beneficiadas financeiramente pelas mensagens, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus? Não é bem diferente das práticas dos apóstolos, que nunca se beneficiaram, não enriqueceram, nem ganharam dinheiro, e nem enriqueceram nenhum patrimônio religioso? Não é diferente? Você não acha que esses frutos que eles mostram não denunciam quem são eles? Já que Jesus abriu mão de dinheiro, de riqueza e de ganância e de poder, já que Jesus não construiu nenhum templo, nem mandou construir, você ainda não desconfiou isso? Você ainda não entendeu isso? Que esses líderes religiosos, donos dessas igrejas, não são iguais aos apóstolos? Porque os apóstolos abriram mão de riqueza, de ganância e de poder religioso na terra. Você ainda não desconfiou disso? Verso 20. Verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entendeu isso? Não é o fato de usar o nome de Deus. Não é o fato de estar usando o nome de Jesus. Não é isso que leva o homem ao céu, e muito menos quem fala. Não se engane disso, não se iluda com isso. Vamos ver. Mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de Deus que está no céu? Vamos compreender? É construir templo? É dar dinheiro para igrejas? É construir um império religioso de alguém? É manter uma hierarquia eclesiástica dominando um rebanho inteiro, cada um com suas características, cada rebanho com a característica do líder da igreja? Isso é a vontade de Deus? Ou a vontade de Deus foi aquela que Jesus disse? Um mandamento vos dou. Qual? Que ameis uns aos outros. Olha o que Jesus diz. A obra de meu Pai é esta. Qual? É ir pintar a igreja, levantar paredes de igreja, dar dinheiro para a igreja? É isso? É obedecer a ritos e dogmas e doutrinas reveladas. Pode ser por anjos, por espírito, seja lá quem for que eles inventem. Mas foi isso? Não. A palavra de Jesus é esta. A obra de meu Pai é esta, que creia naquele que o Pai enviou. Eu tive fome e me deste o que comer, tive sede e me deste o que beber. Essas são as vontades do Pai, que o Filho nos ensinou. O que ele do Pai aprendeu, ele ensinou para nós. Como diz Jesus, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ok? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Quem? Quem é que vai para sua casa profetizar? É o Papa? É o Padre Marcelo? Não. O Padre Marcelo vai enganar o rebanho dele. O Papa vai enganar o rebanho dele. Sendo assim, quem poderia ser os falsos que dizem Senhor, Senhor, que curei em teu nome, profetizei em teu nome? São aqueles que têm acesso a você. São aqueles que estão do teu lado todo dia profetizando para você, que você acredita de
acredita de olho fechado e não desconfia. O espírita entra na tua casa para profetizar para você? Não, porque você não acredita nele. Em quem você acredita? Nos teus profetas. E mesmo assim, isso não dá garantia que nem eles herdarão a vida eterna. O fato deles profetizarem não quer dizer que você deve entregar sua vida, o seu futuro, o seu ser na mão de homens. Porque você pode amanhã se enganar e ver que eles vão estar na fila também prestando conta a Deus de suas obras. Porque eles não vão ser seu advogado. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizei, não profetizamos, hein? Olha, não profetizamos nós em teu nome? Porque geralmente assim, cada profeta de uma religião ou de uma denominação, ele sempre fala em nome do grupo. Então, o não profetizamos é ele citando o grupo dele. Porque ele não pode chegar para Deus e dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, eu, o padre, o papa e o médio lá de uma sessão espírita. Não, ele vai falar pelo grupo dele. Não profetizamos quem? Cada igreja com seu grupo e com seus profetas. Ele vai representar o grupo dele. Seja lá quem for. Olha, um padre ali chegou diante de Jesus e disse: não profetizamos a Deus em teu nome. Ele está falando pela igreja católica ou ele está falando pelos evangélicos? É claro que ele está citando os profetas da igreja católica. Deu para entender? Vamos lá. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Você duvida de Jesus? Lembra do texto que nós lemos? Qual foi? Qual foi o texto? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Palavra de quem? De Jesus. Não do homem ou dos homens. Do bom pastor que deu a vida. Não dos pastores que não deu a vida por ninguém. É bem diferente. Ok? Então quem pode operar esses milagres? As experiências que as pessoas dizem: eu não saí dessa igreja, eu não saio, aquela igreja, eu tive tantas experiências, grandes coisas. Quer dizer, e se ele for para o inferno? Porque Jesus está dizendo aqui que são também operadores de milagres. Jesus está deixando claro aqui que esses supostos milagres que poderão existir, que está dizendo aqui: em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Pode ser. Sinais, experiências, não dá vida eterna para ninguém. O que dá vida eterna ao homem é crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, amar a verdade, porque a verdade liberta o homem. Isso é que dá salvação, ok? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim, vocês, porque praticam o mal. Por que Jesus diria isso? Porque os frutos são conhecidos. A partir do momento em que você começa a fazer aquilo que Jesus não mandou, a partir do momento que uma igreja começa a receber dízimos, e sabe que não pode receber dízimos, e sabe que o dízimo é a ferramenta da lei, e sabe que só os filhos de Levi podiam receber dízimos, e esses são brasileiros, então recebe dinheiro dos pobres para construir templo, bem diferente do Deus de Paulo, né? Quando chega em Atenas, né? E diz assim: ó ateniense, vejo que vocês são muito religiosos, é isso? Eu quero vos apresentar um Deus que não habita em templos feitos por mão de homens e não é servido pelos homens. Aí os seus líderes apresentam para você um Deus que depende do seu dinheiro, que depende dos seus favores. Não é o Deus verdadeiro. Por isso é que enganam. Esses são os males que Jesus está demonstrando. Jesus proibiu fazer seguidores após si. Esses homens fazem seguidores após eles. Eles fazem proselitismo. Eles põem na cabeça dos fiéis para pregar o evangelho, mas para trazer pessoas para os seus conceitos, seus pontos de vista religiosos. Cada religião faz isso. Cada igreja evangélica faz isso. Cada igreja católica faz isso. Eu pergunto: se fosse uma só, dizendo a verdade, eu poderia até dizer: não tenho nada a dizer. E falando a verdade, eu não tenho nada a dizer. Mas é cada uma com uma verdade escabrosa. Cada uma com uma verdade miraculosa. Esplêndida verdade. Fascinante ao delírio de muitos olhos.
Eu não fui enganado por isso? Então eu sei o que eu estou dizendo. Esses são os males, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim, que praticam mal. Jesus, acho que era em Mateus 24, Jesus chega até a dizer, olha, quando alguém vos disser, eis que o Cristo está ali no deserto, eis que o Cristo está no interior da casa, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Cristo é ungido, viu? A palavra Cristo significa ungido. Quando diz assim, eu sou ungido do Senhor, ele está dizendo que ele é um Cristo, então ele é um falso Cristo, porque não é ele que deu a vida, não foi ele que veio salvar o homem, deu para entender? Então, se eu fosse aqui enumerar os males, os enganos e as mentiras que as pessoas estão seguindo dentro desses ambientes religiosos, das práticas religiosas, desses ritos religiosos dentro dessas igrejas, eu diria que esses homens não vão segundo a mensagem de Jesus, porque isso é mal aos olhos de Deus. Isso não provém de Deus, ok? Vamos continuar. Eu vou ler de novo o texto, ok? Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso é, quando você pega as escrituras e lê, contextualiza ela e entende o que o autor quer dizer e as pratica, porque o segredo é a prática. A mensagem dele, não dos homens, é a prática. Fazer aquilo que Jesus ensinou. Eles fazem tudo o contrário. Levam pessoas após si, tomam o dinheiro delas, constroem patrimônio religioso na terra, Jesus proibiu isso. Apresentam um Deus que depende do homem, as escrituras dizem que Deus não depende do homem. Apresentam um Deus que depende do dinheiro do homem, as escrituras dizem que Deus não pode ser servido pelos homens. Recebe dízimos sem ser da tribo de Arão, sem ser levita, o apóstolo Paulo, isso lá em Hebreus condena sobre isso. Pregam um culto físico, sabendo que esse culto físico, um dia Deus se aborreceu. Lê lá o profeta Jeremias e Amós, que Deus se aborreceu. Eles pegam um culto físico para espiritualizar todos os gestos, todos os comportamentos ritualísticos, para dar um ar de santidade. Sabendo que o coração do homem é morada de Deus, e ele pode prestar a Deus um culto em espírito, porque Jesus disse isso, porque o Pai é espírito, e o importa que aquele que o adore, adore em espírito. As pessoas estão seguindo essas igrejas, esses homens, fazendo tudo o contrário, negando Cristo no seu coração. Está indo buscar Deus nesses ambientes religiosos. Isso é mal aos olhos do Senhor. Você não está edificando a tua vida em Cristo. Você está edificando a tua vida nas mensagens deles, confiante neles. Porque Jesus diz isso, né? Porque o Pai é quem procura os que o adoram em espírito. Então você vai adorar fisicamente, buscar Deus para adorar fisicamente. Isso aconteceu na antiga aliança. E o profeta Amós diz, você estava adorando a demônios. Você estava adorando a demônios. Esses cânticos de vocês não é a mim que vocês estão cantando. Lê que vocês vão compreenderem isso. Porque Deus se aborreceu tanto com isso que tirou o culto físico, tirou o templo físico de alvenaria, tirou o sacerdócio humano corrupto, como o apóstolo Paulo escreveu. Deus tirou homens corruptos e levantou a Jesus para ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O apóstolo Pedro chega a dizer que ele é sacerdote, mas do corpo dele, da própria vida dele, não sacerdote dos outros. Eles fazem tudo o contrário. Eles fazem tudo o que é mal aos olhos do Senhor. E você ainda está seguindo esses homens. Você ainda está se perdendo com esses homens. Eles fazem tudo o contrário. Eles querem ser o bom pastor. Eles querem tomar o lugar de Jesus. São ungidos, né? Eles querem o culto físico, porque o culto físico tem que fazer você aí cultuar e bancar e dar dinheiro para ele, para esse falso Deus que eles pegam para vocês. Vocês precisam acordarem para o Deus verdadeiro que quer o seu coração, está na tua vida. Só você que você rejeita esse Deus verdadeiro para adorar o Deus dos líderes das suas igrejas. Um Deus irresponsável, inconsequente, conivente com a mentira dos seus demônios, seus líderes demônios. Não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não mente, o Deus verdadeiro não, ele é puro, como João escreveu, né? Ele é luz e nele não há treva alguma. Você está se enganando, você está deixando de construir tua vida nas palavras de Jesus para construir a tua vida espiritual em mensagens conjecturadas. Mas vamos ver o outro caminho que normalmente eles pegam, eles trilham para desviar o foco,
para fazer com que o homem pense que a sua vida espiritual está edificada em Cristo. Vamos ver o caminho que eles pegam. Vamos continuar. Você irá compreender um pouquinho mais a partir do verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Eu vou pregar um pouquinho para você como é que eu consigo desviar o foco da verdade, usando a partir do verso 25. Eu vou começar agora a conjecturar para, dentro da mensagem, eu firmar você dentro da minha igreja, dentro do conceito da minha instituição religiosa. Aí eu vou dizer que a chuva são as músicas, são as novidades, são as inovações modernas, Facebook, né? E o vento, a chuva tá vindo, tá batendo contra a tua vida. Aí eles endemonizam o Facebook, endemonizam as redes sociais, porque elas não brincam, deixa nu e cru a mentira, o engano, mas dentro da minha instituição religiosa, eu vou deduzir que essa chuva são as novidades, músicas do mundo, não é isso? Novelas, tá batendo contra a sua vida, mas você não está edificada em Cristo. E sopraram os ventos, né, as doutrinas, né, que essa igreja minha aqui é a mais certa, porque Deus revelou tudo para nós. Mas a igreja do vizinho, essa é do diabo, é do capeta, porque essas doutrinas, esses ventos de doutrinas, são ventos de doutrinas que vai soprar contra a tua casa e tua vida espiritual vai cair. Mas eu vou deixar nessa mensagem o quê? Claro que o fato de você estar na minha igreja, praticando as minhas doutrinas supostamente reveladas por Deus, a sua casa vai estar firme e você não vai ser influenciado por esses ventos de doutrinas. Entendeu agora como começa a conjecturação? Quando eu começo a fisgar você e fugir do contexto das escrituras, o contexto do desejo do autor em falar aquilo que ele quer, que era assim que Jesus queria fazer, era abrindo os olhos para que as pessoas não se enganassem com falsos profetas, com mentirosos e enganadores, mas que prestassem atenção unicamente e praticassem as palavras de Jesus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Eu vou continuar para você pregando, dizendo para você que a areia são as pregações das igrejas com textos bíblicos. Cada igreja tem seus textos bíblicos favoritos para dar base às suas doutrinas. Mas eu vou acusar eles para enaltecer a minha pregação na minha igreja, né? Para fazer de você agora, para fazer de um jeito muito sutil, fazer você entender que tudo ao teu redor são areia. Sua casa vai afundar. Mas se você estiver neste lugar, nesta igreja, você está seguro, porque aqui as doutrinas é Deus que revelou. Isso prega a Deus amor, isso prega a igreja Maranata. Todas elas têm esse comportamento. Todas. Sem exceção. É só prestar atenção na mensagem que você vai ver que todas puxam sardinha para o seu segmento religioso. Todas. Senão não faz seguidores. Se fosse para Cristo, faria pessoas livres para Jesus, mas não. São presas ao cunho religioso. Não tenha dúvida. Nada de Jesus congregou a todos por sua morte, não. Você tem que congregar aqui, nessa doutrina, no nosso costume, nas nossas tradições, nos nossos ritos, no nosso legalismo. É desse jeito. Caiu a chuva, transbordou os rios, separaram-se os ventos, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Tá vendo aí? Qualquer coisa de ruim que acontecer com quem sai da nossa igreja, é porque tua casa foi construída na areia, você foi para outra religião. É desse jeito. As mensagens é desse jeito. A partir do verso 25 começa a conjecturação para fazer você entender que é aqui, nessa igreja, nesse ambiente religioso, que a tua vida espiritual está firmada. Coitado, você está mais perdido do que nunca. Pior do que antes. É como diz Jesus, né? 2 vezes merecedores, filho do inferno. Se antes era perdido e viciado, agora é perdido e viciado e idólatra. Perdido e viciado e seguindo o falso Deus. Deu para entender?
Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Eu pergunto, por que você não pratica os ensinamentos de Jesus? Faça no teu possível. Tente ao menos. Porque ninguém consegue 100%. Ser de santo porque eu sou santo, ninguém consegue ser 100%. E não vai ser nunca. Senão você toma o lugar de Jesus e o lugar de Deus. Certo? Mas tenta. Você fica aí se matando, o pregador se esgoelando para convencer você de que a casa construída na rocha é a igreja dele, é a doutrina da igreja dele. E você perdendo o teu tempo com isso. Por isso que essas pessoas não suportam quando vem os problemas da vida. Por isso que essas pessoas se iludem com essa fantasia religiosa que é criada, que não tem valor nenhum para a vida real, na hora das grandes tragédias da vida, na hora dos grandes problemas da vida, que ela vai ver que as doutrinas dela, da igreja dela, do pastor dela, do bispo dela, do papa dela, não serve para nada. É como Paulo tinha lá as doutrinas de Gamaliel, os ensinamentos de Gamaliel, né? Tinha como cocô. É a mesma coisa, não serve para nada, esterco, né? Não tem valor nenhum. Por isso que a tua vida deve ser edificada em Cristo. E tua vida é edificada em Cristo, você vai fazer o quê? Praticar. Você só vai ter uma vida edificada de verdade se você praticar o que Jesus ensina. Para de dar dinheiro para essas igrejas e dá ao próximo. Quer dar dinheiro? Quer dar 10%? Não dá para mentirosos, enganadores, não. Ajuda o teu vizinho, o teu parente necessitado, que está precisando de dinheiro. Dá para uma instituição religiosa, você está financiando o mal, você está financiando a mentira. E você vai ouvir de Deus depois aquilo que você jamais imaginaria. Então, não faça mais isso. Deixa esses líderes religiosos seguir o seu Deus. Deixa eles. Porque os dois se merecem. Mas o Deus de Jesus é aquele que não quer nada seu. Tudo que Jesus quis de você, tudo que ele quis de você, não era para ele, era para dar ao próximo. Eu tive fome e me deste o que beber. Me deste o que comer. Tive sede e me deste o que beber. Quer fazer alguma coisa por mim? Faça por esses pequeninos. E você fazendo para religião, financiando esses projetos de poder religioso. Se liberte disso. Edifique a sua casa em Cristo Jesus. Paulo, como eu posso fazer isso sozinho? Eles dizem que eu vou cair se eu tomar essa atitude. Não cai não. A palavra de Jesus foi essa: daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. A segurança que você está em Cristo, edificada na rocha, é praticar as palavras de Jesus, não as palavras dos seus líderes, não as mensagens dos seus líderes. Você pode até dizer, não, mas a minha vida está edificada em Cristo. Não, é lógico que não está edificada em Cristo. Fica sem dar dinheiro para eles. Fica sem lavar a igreja do Deus deles. Diz para a igreja do Deus dele que você está indo para uma outra igreja para ver se você não ganha inimigo. Fica sem praticar os rituais deles. Fica sem praticar as doutrinas reveladas deles. Para ver se a tua vida está edificada. Nada, você logo diz, tem 3 dias que eu não vou na igreja, a minha vida está uma luta, eu não vejo a hora de ir para a igreja falar com Deus, para Deus falar comigo. Claro, você não ouve a voz de Jesus, a voz do bom pastor. E Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, se me segue, não. Você fica dando ouvido aos estranhos. Se você levar uma semana assim para a igreja, fica tudo em luta, bravo, nervoso, chateado, não fala com ninguém, não briga com ninguém, brigando com todo mundo, é isso aí. Chutando o pau da barraca, é isso aí. Porque não acredita que o bom pastor fala no seu coração. Você só acredita que as mensagens deles é Deus falando com você. Você não acredita que nas profecias da antiga aliança já diziam isso. Eu não mais porei minhas leis em pedra, mas eu porei as minhas leis dentro do vosso coração. Só vem através de Jesus. Só não está no seu coração, porque tem que ter o teu pastor falando, o teu pregador falando todo dia para tua cabeça, é isso. Senão você não se convence nunca. Você ouve falar de Jesus aqui e não pratica, aí tem que ir lá amanhã ouvir de novo. E fica de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O pregador se esguelando, a igreja enriquecendo e você se iludindo. É assim. Saia do erro, do engano, da mentira. E entrega o seu coração a Cristo. Aonde você está. Você não vai ser meu seguidor, não. Eu não estou te chamando para seguidor. Não preciso de seguidores. Eu preciso de eu ser salvo. Mas você pode. Seja uma fonte que jorra para a vida eterna. Aonde você está. Aí agora. Na tua casa, na tua vida. Põe isso no teu coração. Você é fonte que jorra para a vida eterna. Deus habita na tua vida. Como diz Paulo aos Coríntios, né? Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós. Você ainda não sabe disso. Você vai buscar lá o Espírito que habita na igreja.
O Deus que habita na igreja, sabendo que Deus habita no seu coração. Deus fez de você morada do Altíssimo. E você ainda não acredita nessas coisas. Você não pratica essas coisas porque você não acredita. E por isso a sua casa está edificada nas mensagens deles. E são os mesmos homens que poderão ouvir de Deus um dia, de Jesus um dia. Afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, vós que pratica a maldade. Saia disso. Aprenda com Pedro. Lembra quando Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna, tu fica aí preocupando para onde ir. Para onde eu vou seguir Jesus agora e agora? Para que igreja eu vou seguir Jesus? Você não entendeu nada. Você não entendeu que não é lugar, mas é pessoa. Você não entendeu que ser morada de Deus não é para uma casa de alvenaria. É você ser a habitação do Espírito de Deus. Você não entendeu que o culto em espírito, aquele culto é pessoal, você e Deus. Não é esse culto manipulado. Esse culto totalmente manipulado pelos líderes religiosos para manter as pessoas presas dentro desses ambientes. Você não entendeu que isso aí não dá base nenhuma para a vida. Isso não presta e não serve para a vida real. Isso não presta e não serve para ter uma vida íntegra com Cristo. Uma vida edificada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que é capaz de um dia amanhã se parar amanhã em cima de uma cama, morrendo. Em qualquer situação de guerra, qualquer tragédia, não importa a vida. A vida é cheia dessas coisas, né? No mundo tereis aflições. E você dizer: a minha vida está edificada em Jesus. Jesus não te abandona nunca, a igreja te abandona. As religiões te abandonam. A qualquer hora as religiões vão te abandonar. Um dia ou outro, ela vai te abandonar. É só você precisar dela, de verdade. Mas precisar de verdade, né? É bem diferente quando um filho precisa do pai, né? O pai não abre mão dos seus filhos. Religião, igrejas abrem mão dos seus filhos. Jesus não abre mão dos seus filhos. Nunca. Só você deixar de crer nele. Mas enquanto você crer no Senhor Jesus, você tem vida eterna. Porque aquele que crê nele, rio de águas vivas fluirão. Você tem uma chance de se libertar. Como diz o profeta, né? Quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração para o Deus que está no seu coração, na sua vida. Não endureça, não. Atente para a voz de Deus. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Com a paz do Senhor Jesus a todos. Até mais.